A incrível história de Verne Troyer. Este talentoso ator, conhecido por seu papel como Mini-Me nos filmes Austin Powers, enfrentou desafios únicos devido à sua altura de apenas 2 pés e 7 polegadas. Sua estatura baixa significava que nenhum dublê poderia replicar seu tamanho, o que o colocava em uma posição emocionante, mas arriscada, de realizar todos os seus próprios truques. A equipe de filmagem planejava cuidadosamente cada cena, para que cada salto, queda ou luta parecesse perfeita, garantindo a segurança de Verne. Apesar dos perigos potenciais, ele executava cada truque com entusiasmo e profissionalismo, mostrando não apenas coragem, mas também dedicação ao seu trabalho. A habilidade de Troyer de trazer carisma às suas performances fez de Mini-Me um personagem querido, provando que o talento pode se manifestar de várias formas. Você consegue imaginar quanta criatividade e habilidade são necessárias para tornar esses truques possíveis? Incrível, mas Kuyu está debaixo da terra. Esta impressionante cidade subterrânea, localizada na região da Capadócia, na Turquia, se estende a impressionantes 85 metros abaixo da superfície. Sua história tem mais de 2.500 anos, e Kuyu serviu como abrigo para milhares de pessoas, fugindo de invasões. A arquitetura da cidade é surpreendente. Há túneis complexos, salas e poços de ventilação que permitiram a vida prosperar na escuridão. Imagine como é viver em uma cidade escondida do mundo. As engenhocas da antiguidade ainda impressionam os visitantes, mostrando o quão criativos e engenhosos eram nossos antepassados. Ao explorar Kuyu, você tem a chance de olhar para outra época, onde não só a sobrevivência, mas também a comunidade e a resistência se manifestam. Ao percorrer seus corredores, é quase possível imaginar a vida agitada que um dia fervilhava debaixo da terra. Que segredos interessantes Kuyu ainda guarda. E se eu disser que é possível ouvir as cores? Neil, que nasceu com cromatopsia, criou um dispositivo inovador chamado iBorg, que muda sua percepção do mundo. A cromatopsia é uma condição rara que faz com que ele não veja cores. Então Neil decidiu tomar uma atitude. O iBorg é implantado em seu crânio e funciona convertendo cores em frequências sonoras únicas, transformando o vibrante mundo ao seu redor em uma sinfonia de sons. Para Neil, o vermelho pode soar como um tom agudo, enquanto o azul pode ser um tom mais profundo. Essa tecnologia incrível não só o ajuda a perceber as cores que nós vemos, mas também permite que ele sinta cores além do espectro visual humano, como o ultravioleta e o infravermelho. Imagine caminhar na rua e ouvir uma melodia feita das cores da natureza. A jornada de Neil não apenas nos dá uma visão do futuro dos dispositivos sensoriais, mas também nos inspira a refletir sobre como podemos expandir nossa compreensão do mundo. Por que Ash Ketchum pegou apenas 57 Pokémons? Apesar de ser a figura central no universo Pokémon, Ash capturou surpreendentemente poucos Pokémons únicos ao longo de suas aventuras. Durante toda a série animada, ele conseguiu pegar apenas 57 Pokémons, o que representa cerca de 7% do total de Pokémons disponíveis durante a exibição do programa. Embora a jornada de Ash seja cheia de batalhas emocionantes e amizades interessantes, sua coleção parece modesta em comparação com a enorme quantidade de Pokémons. Isso destaca um aspecto importante da série. Não se trata apenas da quantidade de Pokémons, mas da qualidade das experiências que Ash compartilha com seus companheiros. Ele valoriza as habilidades únicas e as personalidades de cada Pokémon, em vez de simplesmente tentar capturá-los todos. Essa perspectiva torna seu personagem mais próximo do público e mostra que as conexões são tão importantes quanto, ou até mais do que, os números. Você consegue imaginar que ondas gigantes são reais? Essas enormes ondas que antes eram consideradas apenas lendas do mar, podem atingir navios com alturas assustadoras de até 30 metros. As ondas gigantes se formam quando ondas menores se juntam e se intensificam, criando gigantes imprevisíveis que podem surgir do nada. Marinheiros relatam encontros com elas ao atravessar águas abertas, enfrentando a surpresa de uma enorme parede de água. Essas ondas representam uma séria ameaça, causando danos significativos aos navios e colocando em risco as vidas a bordo. Um dos aspectos mais fascinantes é seu aparecimento repentino, muitas vezes pegando marinheiros e pesquisadores de surpresa. Cientistas estão trabalhando arduamente para entender como essas ondas se formam e como prevê-las melhor, buscando aumentar a segurança no mar. Com o avanço da tecnologia, talvez em breve possamos compreender melhor esse fenômeno misterioso.
Estamos prontos para enfrentar a impressionante força do oceano? Você sabia que o albatroz errante pode voar 7.456 milhas? Essa incrível ave, famosa por suas asas que podem chegar a 3,6 metros, detém o recorde de voo mais longo sem parar. Imagine como é ficar planando no céu por dias sem pousar. Essas magníficas aves marinhas conseguem percorrer grandes distâncias pelos oceanos, usando uma técnica chamada deslizamento dinâmico, que as ajuda a aproveitar as correntes de ar. Essa habilidade permite que elas planem por horas, gastando pouca energia. O albatroz errante frequentemente passa meses voando sobre o Oceano Austral em busca de alimento, como lulas e peixes, e pode percorrer milhares de milhas sem bater as asas. A combinação de sua aerodinâmica e a capacidade de ler o vento faz delas viajantes excepcionais no ar. Se você já sonhou com a liberdade de voar, imagine um albatroz errante deslizando sem esforço sobre as ondas, cobrindo distâncias que a maioria de nós só pode sonhar. A natureza não é incrível? Você ouviu sobre o incrível sucesso de Caitlin Mayer? Com apenas 13 anos, Caitlin conquistou os corações do público no programa America's Got Talent, com suas apresentações impressionantes. Essa talentosa cantora mostrou sua voz única e carisma, deixando uma marca duradoura em espectadores e jurados. Após sua estreia na TV, ela não parou por aí. Caitlin começou sua carreira no YouTube, onde continua a brilhar. Em seu canal, ela compartilha covers de músicas, vlogs pessoais e momentos dos bastidores de sua vida, criando uma conexão mais próxima com seus fãs. A trajetória de Caitlin reflete a força da perseverança e da criatividade, inspirando muitos jovens artistas a seguirem seus sonhos. Hoje, ela desfruta de uma carreira vibrante que combina seu amor pela música com a interatividade das redes sociais. O que você acha que torna a história dela tão fascinante? E se eu disser que o dinheiro em espécie está desaparecendo rapidamente? No mundo atual, o dinheiro em espécie, incluindo notas e moedas, representa apenas cerca de 8% a 10% do total de dinheiro no mundo. Essa estatística impressionante mostra uma grande mudança para o dinheiro digital, já que mais de 90% da nossa moeda existe em formato eletrônico. Por que isso está acontecendo? A verdade é que as transações digitais são mais simples, rápidas e muitas vezes mais seguras do que lidar com dinheiro. Lembre-se da última vez que você procurou moedas no bolso para pagar algo. Hoje, as pessoas preferem usar cartões de crédito, carteiras digitais e internet banking. A transição para uma sociedade sem dinheiro não é apenas uma questão de conveniência, também reflete mudanças nos hábitos de consumo e avanços tecnológicos. À medida que continuamos a adotar inovações digitais, o que acontecerá com o dinheiro em espécie no futuro? Ele vai desaparecer completamente? Prepare-se para se surpreender com a história de Elizabeth Swaney. Em 2018, Elizabeth Swaney, uma snowboarder dos EAK Psycha, ganhou destaque nas notícias ao se qualificar para os Jogos Olímpicos de Inverno. Apesar de sua pouca experiência, muitos acham que competir em alto nível é uma tarefa difícil, mas Elizabeth adotou uma estratégia inteligente. Ela escolheu competições com menos de 30 participantes, aumentando suas chances de conquistar prêmios. Nessas competições, ela focou em descidas limpas, sem quedas, para atender aos requisitos de qualificação olímpica. Essa história inspiradora destaca sua determinação e capacidade de reação rápida, que a levaram ao cenário mundial. O caminho de Elizabeth mostra que, às vezes, uma abordagem inteligente pode ser tão importante quanto a experiência. Sua história inspira e lembra que, com a atitude e estratégias certas, até os sonhos mais ousados podem se tornar realidade. E se eu disser que a água pode aparecer do ar? Imagine uma máquina que não só fornece água potável, mas também pode preparar café fresco, usando apenas a umidade da atmosfera. A máquina Caropod é uma inovação incrível, feita especialmente para regiões secas, onde encontrar água limpa é um grande desafio. Ela funciona capturando pequenas gotículas de água do ar e transformando-as em água pura e potável. Essa tecnologia muda o jogo para comunidades que sofrem com a falta de água, garantindo hidratação diária e até uma xícara de café quentinha. Com as mudanças climáticas ameaçando os suprimentos de água doce, máquinas como a Caropod trazem esperança e praticidade. Não se trata apenas de matar a sede, mas de melhorar a qualidade de vida, fortalecer a comunidade e promover o desenvolvimento sustentável. Talvez este seja o futuro do abastecimento de água. Você sabia que William Hung é descendente de Confúcio?
Esse fato curioso sobre o ex-participante do American Idol traz um toque inesperado à sua história. William Hung, famoso por suas apresentações sinceras, mas desafinadas no reality show, é na verdade o 77º descendente do famoso filósofo Confúcio. Essa conexão é surpreendente, considerando que Confúcio é uma figura importante na história chinesa, conhecido por seus ensinamentos sobre moralidade e comportamento correto. Quem diria que um ícone da cultura pop tem raízes tão profundas na filosofia clássica? A ascensão de Hung à fama não se deve apenas ao seu talento, mas também à sua personalidade genuína e determinação, que ressoaram com os fãs. Sua trajetória reflete uma combinação única de herança tradicional e entretenimento moderno, mostrando como passado e presente podem se cruzar de maneiras inesperadas. O que você acha dessa conexão surpreendente entre a cultura pop e a história? Você não vai acreditar nisso sobre anéis magnéticos em computadores. Nos primórdios da computação, a tecnologia de memória deu uma reviravolta fascinante com o uso de pequenos anéis magnéticos. Cada anel funcionava como um componente notável de armazenamento de dados, permitindo que sinais elétricos circulassem por eles. Os engenheiros projetaram esses anéis de forma que, para apagar dados, bastava inverter a corrente que passava por eles, tornando essa memória reutilizável. Esse método inovador representou um grande avanço, oferecendo aos computadores uma maneira confiável e eficiente de armazenar e manipular informações. Imagine uma coleção desses anéis interligados por fios, realizando cálculos incansavelmente enquanto trabalhavam em harmonia. Esses anéis magnéticos eram como o padrão ouro da época, cada um vital para os processos computacionais. No entanto, à medida que a tecnologia avançava, os anéis magnéticos foram gradualmente ofuscados pela invenção dos microchips, que concentravam ainda mais poder em um espaço pequeno. Apesar disso, a memória de anéis magnéticos continua sendo um capítulo crucial na história da computação, mostrando como engenheiros visionários transformaram o cenário da tecnologia. Não é incrível que algo tão pequeno tenha ajudado a moldar os dispositivos dos quais dependemos hoje? Veja algo incrível sobre a estranha lei de Nederland. Essa situação peculiar no Colorado vem de uma história que parece saída de uma comédia. Na charmosa cidade de Nederland, é dito que é ilegal morrer. Uma lei que provoca risadas e curiosidade entre os moradores e visitantes. A história começou quando o corpo de um homem local foi preservado, em um esforço excêntrico para alcançar a imortalidade, levando a cidade a declarar humorosamente que era um território para imortais. Embora não haja um esforço oficial para fazer cumprir essa lei bizarra, ela serve como uma atração divertida que encanta os turistas que visitam essa comunidade única. Os locais costumam brincar que nunca vão morrer, o que acrescenta ao charme peculiar da cidade. Essa tradição incomum não só reflete o espírito leve dos moradores, mas também atrai visitantes ansiosos para ouvir sobre o famoso residente congelado, que inspirou essa estranha legislação. Portanto, se suas viagens o levarem a Nederland, não perca a oportunidade de sorrir com essa lei estranha. Ela é um lembrete encantador de que o humor pode aparecer até nos aspectos mais sérios da vida. O que há de surpreendente em Sandwich, Massachusetts? Esta encantadora cidade, localizada na Cape Cod, tem uma abordagem única para a segurança pública, com um departamento de polícia que leva o nome da própria cidade. Imagine viver em um lugar onde sua polícia local se chama simplesmente Departamento de Polícia de Sandwich. Isso traz um sentimento de orgulho e identidade difícil de superar. Fundada no século XVII, Sandwich é uma das cidades mais antigas de Massachusetts, com uma rica história e belas paisagens. Os visitantes podem passear pelo pitoresco calçadão de Sandwich ou visitar o Museu do Vidro de Sandwich para aprender sobre o legado da fabricação de vidro da cidade. A cidade é cheia de moradores amigáveis que adoram compartilhar seu charme único e atmosfera acolhedora. Você pode até ver um policial de Sandwich patrulhando a área enquanto desfruta de um delicioso almoço em um café local. Que legal, não é? Sandwich definitivamente se destaca no mapa de Massachusetts. Difícil de acreditar, mas a matemática pode ser tão complicada. No século XX, matemáticos criaram uma prova incrível que mostra uma equação igual a 2 e, acredite, ocupa nada menos que 370 páginas. Esse comprimento impressionante revela o quão complexas podem ser as provas matemáticas. Parece uma afirmação simples, certo? No entanto, mergulhar no mundo das provas exige um entendimento profundo de lógica, teoria e vários conceitos matemáticos.
Cada página desse longo documento se baseia em ideias e princípios que, à primeira vista, podem parecer desconectados. A equação lembra a beleza e a complexidade da matemática, além da dedicação daqueles que trabalham incansavelmente para desvendar seus mistérios. Então, da próxima vez que você pensar em números, lembre-se de que algumas verdades não são apenas simples, elas podem ser incrivelmente complexas. Você consegue imaginar ler um livro com mais de 370 páginas para provar uma pequena ideia? A verdade é que Nishinari está se transformando. Este distrito, antes negligenciado em Osaka, passou por uma metamorfose impressionante, deixando para trás sua reputação de favela. Historicamente visto como uma área marcada pela pobreza e abandono, Nishinari agora se destaca como um centro vibrante que captura a essência da cultura japonesa autêntica. Os recentes esforços de reurbanização geraram entusiasmo, com investimentos que impulsionam o surgimento de charmosos cafés, boutiques coloridas e acomodações acolhedoras, que atraem turistas internacionais. Esses novos visitantes não estão apenas de passagem, eles se envolvem com a rica herança de Nishinari, interagindo com os moradores amigáveis e se deliciando com a tentadora variedade de comida de rua. As oportunidades de emprego locais também melhoraram, permitindo que os residentes busquem empregos estáveis na comunidade revitalizada. A cativante mistura de charme histórico e instalações modernas convida os visitantes a experimentar o verdadeiro coração de Osaka. A cada dia que passa, Nishinari representa resiliência e riqueza cultural, tornando-se um destino imperdível para quem deseja explorar além das trilhas turísticas típicas. Quais outras surpresas aguardam neste bairro em crescimento? Sim, os gregos realmente amavam os simpósios. Esses encontros vibrantes não eram apenas festas, eram centros culturais, onde as pessoas se reuniam para discussões animadas, leitura de poesias, e sim para beber vinho de forma séria. Imagine uma sala cheia de pensadores, artistas e pessoas comuns, confortavelmente acomodados com suas bebidas cuidadosamente preparadas. O anfitrião tinha um papel importante, controlando a mistura de vinho e água para criar a atmosfera certa. Muito água poderia estragar o clima, enquanto muito vinho poderia levar a discussões bêbadas. Os simpósios eram locais para debater ideias e trocar arte, permitindo que os participantes mostrassem suas habilidades e competissem de forma amigável. Essa mistura única de elementos intelectuais, artísticos e sociais fez dos simpósios uma base da cultura grega antiga, deixando um legado que ainda influencia os encontros modernos. Que legado incrível! Você já se perguntou por que o comércio triangular britânico foi tão impactante? Esse sistema complexo de comércio, que prosperou nos séculos 17 e 18, moldou significativamente a riqueza da Grã-Bretanha e alterou a dinâmica do comércio global. O comércio triangular consistia em 3 rotas principais. Navios britânicos transportavam produtos manufaturados, como tecidos e utensílios de metal, para a África em troca de pessoas escravizadas. Esses cativos enfrentaram condições horríveis durante a viagem pelo Atlântico até as Américas, onde foram forçados a trabalhar em vastas plantações de açúcar. Essa indústria brutal buscava atender a crescente demanda por açúcar na Europa, gerando imensos lucros para os proprietários das plantações. Após uma colheita bem-sucedida, os navios retornavam à Grã-Bretanha carregados de açúcar, melaço e rum, enriquecendo os comerciantes e fortalecendo a posição da Grã-Bretanha como um consumidor dominante. No entanto, o comércio causou impactos devastadores nas sociedades africanas, provocando deslocamento e agitação social que reverberam até hoje. O legado do comércio triangular revela conexões complexas entre comércio, colonização e direitos humanos, levantando questões importantes sobre as dimensões éticas do comércio e suas implicações para o nosso mundo. Desde sua estreia em 1964, o Shinkansen transformou nossa percepção sobre o transporte ferroviário. A primeira linha, o Tokaido Shinkansen, conecta Tóquio e Osaka a velocidades impressionantes de até 318 km/h. Essa tecnologia incrível não apenas demonstra a habilidade de engenharia, mas também prioriza a segurança e a pontualidade. Na verdade, os trens são tão confiáveis que raramente atrasam mais de 1 minuto. Os passageiros desfrutam de viagens suaves, assentos confortáveis e até comida deliciosa, tornando o Shinkansen uma escolha popular tanto para negócios quanto para turismo. Com várias linhas que se estendem por todo o Japão, esses trens de alta velocidade levam você de cidade em cidade com facilidade.
O Shinkansen não é apenas um meio de transporte, mas um símbolo cultural que representa a busca do Japão por inovação e excelência. Como o Shinkansen influenciou as viagens de trem no mundo? Você já se perguntou por que os gêmeos são tão comuns no Benin? O Benin, um país vibrante na África Central, tem a impressionante taxa de natalidade de gêmeos mais alta do mundo, superando 3%. Esse número é mais do que o dobro da média mundial de cerca de 1,3%, o que torna esse país da África Ocidental tão especial. Pesquisadores acreditam que a genética pode ter um papel importante, já que alguns grupos étnicos no Benin têm maior propensão a ter gêmeos. Além disso, as dietas locais, ricas em mandioca e inhame, também ajudam a aumentar os nascimentos múltiplos. Fatores culturais também são relevantes. Em muitas comunidades, o nascimento de gêmeos é celebrado e visto como uma bênção. Esse fenômeno fascinante destaca como a combinação de estilo de vida, genética e crenças culturais pode influenciar a biologia humana e a saúde reprodutiva de maneiras surpreendentes. Quais outros segredos você acha que o legado dos gêmeos no Benin esconde? Você vai se surpreender ao descobrir que os tesouros ainda estão à espera. Esta é uma aventura que atrai caçadores de tesouros há muitos anos. Fan, um negociante de arte e autor, deixou um poema enigmático cheio de pistas, convidando outros a encontrar o tesouro escondido. O poema sugere locais específicos e dá dicas sobre o que os caçadores podem encontrar pelo caminho. Apesar das inúmeras buscas em lugares de difícil acesso e na natureza selvagem, o tesouro continua esquivo, fazendo muitos se perguntarem se ele realmente existe ou se é apenas um truque astuto. Com elementos de mistério e um toque de folclore, a história do tesouro de Fan inspirou muitos aventureiros, transformando as montanhas rochosas em um vasto palco de esperança e emoção. Alguém finalmente encontrará os segredos escondidos nas pistas de Fan e reivindicará o tesouro para si? Você pode acreditar que essa bateria de carro elétrico carrega super rápido? A empresa britânica Neobod apresentou uma bateria incrível que carrega de 10% a 80% em apenas 4 minutos e 37 segundos. Essa tecnologia impressionante foi demonstrada ao vivo no carro esportivo New Bolt EV, em uma pista de testes em Bedford. Imagine poder recarregar seu carro rapidamente enquanto toma um café. O New Bolt EV tem uma autonomia de cerca de 120 milhas com essa carga rápida, o que representa um grande avanço para os amantes de carros elétricos. Essa descoberta significa menos tempo esperando em estações de recarga e mais tempo para aproveitar a estrada. Com esses avanços, os carros elétricos podem se tornar mais acessíveis e práticos para o uso diário. As inovações da Neobod mostram que estamos nos aproximando de um futuro onde os carros elétricos não são apenas viáveis, mas também extremamente convenientes. Quem sabe isso pode ser a faísca que acenderá uma revolução na nossa percepção sobre energia e transporte. É incrível pensar em como esses desenvolvimentos podem mudar nossas vidas. Acredite ou não, a cor das orelhas da galinha determina a cor dos ovos. Esse fato interessante mostra que a cor do ovo está diretamente ligada à cor das orelhas da galinha. Galinhas com orelhas brancas geralmente botam ovos brancos, enquanto as com orelhas vermelhas botam ovos marrons. Não é incrível? No entanto, existem algumas exceções curiosas, como a galinha araucana, que bota lindos ovos azulados. Esses ovos únicos ganham sua cor vibrante devido ao pigmento natural, chamado biliverdina, que está presente na casca. Apesar da variedade de cores das cascas, todos os ovos, independentemente da cor externa, têm o mesmo sabor e valor nutricional. Portanto, quando você quebra um ovo branco clássico ou um azul vibrante, você obtém os mesmos benefícios nutricionais. Na próxima vez que você escolher ovos no supermercado, lembre-se de que há uma história interessante sobre a herança de suas galinhas. Acredite ou não, mas uma mulher governa uma cidade inteira. Em Nebraska, há uma cidade incrível chamada Monowi, que tem apenas uma habitante, Eula. Como a única residente, Eula desempenha várias funções. Ela é prefeita, bartender e até bibliotecária. Essa situação inusitada destaca as características únicas da vida no campo, onde pequenas comunidades às vezes se reduzem a uma só pessoa. Eula mantém o espírito da cidade, gerenciando o bar local e cuidando da biblioteca, que serve como um aconchegante ponto de encontro para visitantes de áreas vizinhas.
Todo ano, ela solicita autorizações especiais para manter o status oficial da cidade e até organiza eventos para reunir as pessoas. A história de Mo9 nos lembra o quão vibrante pode ser a vida, independentemente do tamanho. Como você se sentiria sendo a única pessoa em uma cidade? Você pode acreditar que formigas podem ser kamikazes? Algumas espécies de formigas, como a famosa Camponotus saundersi, têm uma tática de sobrevivência surpreendente e chocante. Esses pequenos guerreiros corajosos são chamados de formigas kamikazes, porque podem se explodir intencionalmente. Quando enfrentam uma ameaça, esses indivíduos especializados se detonam para liberar uma substância altamente tóxica, que pode afastar predadores e proteger sua colônia. Esse ato altruísta não é apenas uma estratégia de sobrevivência extrema, é vital para toda a colônia. Ao se sacrificarem, essas formigas ajudam a garantir a segurança de seus companheiros, o que é crucial para a sobrevivência da espécie. A massa tóxica liberada pode afastar atacantes maiores e proporcionar proteção temporária, dando a outras formigas a chance de escapar ou se reorganizar. A natureza apresenta muitas estratégias surpreendentes, mas essa forma extrema de altruísmo entre as formigas certamente se destaca. Você já encontrou algo tão incomum na natureza? Os segredos de beleza da Roma Antiga eram mortalmente perigosos. Na Roma Antiga, as pessoas eram obcecadas em parecer o melhor possível, e uma das maneiras mais populares era o uso de pomadas à base de chumbo branco. Essas pomadas prometiam resolver vários problemas de pele, como acne e cicatrizes, dando aos usuários o desejado tom pálido. No entanto, muitos não percebiam a verdade sombria por trás desse ideal de beleza. O ingrediente principal era o chumbo, um metal extremamente tóxico. Com o tempo, o uso dessas pomadas causava sérios problemas de saúde, incluindo envenenamento por chumbo. A busca pela beleza tinha um preço terrível, destacando até onde as pessoas estavam dispostas a ir para se adequar aos padrões de beleza, mesmo arriscando sua saúde. Este capítulo fascinante, mas alarmante da história, nos lembra que as tendências de moda podem esconder consequências perigosas. Será que a busca pela perfeição ainda representa riscos semelhantes hoje? Você ouviu sobre o problema com o foguete Starship da SpaceX? Esse incrível projeto tecnológico recentemente fez manchetes ao pousar com sucesso após um voo tenso. No entanto, a alegria foi curta, pois logo após o pouso, o foguete explodiu devido a um vazamento. O Starship, que deve transportar pessoas para a Lua e Marte, tinha como objetivo mostrar suas capacidades nesse voo de teste. Os engenheiros comemoraram o pouso bem-sucedido, que foi um passo importante na tecnologia de foguetes reutilizáveis. E, infelizmente, poucos momentos depois, o vazamento causou uma falha catastrófica, resultando em uma explosão impressionante. A SpaceX sempre considerou a segurança e o aprendizado com os erros como aspectos fundamentais de sua missão. A empresa está agora analisando os dados desse teste para melhorar os futuros desenvolvimentos e evitar incidentes semelhantes. Apesar do fracasso, esse evento lembra as dificuldades da pesquisa e engenharia espacial. Cada lançamento, seja um sucesso ou uma falha, oferece lições valiosas que ajudam a avançar em direção a metas ainda mais ambiciosas. Então, o que espera a SpaceX em sua busca para conquistar o espaço? Poucos sabem, mas existem banheiros luxuosos. No 6º andar do Deji Plaza, em Nanjing, China, está o banheiro público mais luxuoso do mundo, projetado pelo escritório de arquitetura X Plus Living. Ao entrar, você se sentirá em um jardim de primavera, graças à linda decoração com flores vibrantes e plantas verdes. As características do banheiro incluem um incrível piso em forma de asas de borboleta, que cria uma atmosfera mágica, e um teto dourado, decorado com delicadas figuras de abelhas, que trazem elegância. Este não é apenas um banheiro comum. Ele também é totalmente acessível para pessoas com deficiência, permitindo que todos desfrutem dessa experiência única. Com um design cuidadoso e detalhes luxuosos, este banheiro reinventa o que pode ser um espaço público, transformando um lugar cotidiano em um refúgio encantador. Quem diria que um simples banheiro poderia oferecer uma pausa tão luxuosa no coração de uma cidade agitada? Vamos descobrir a verdade sobre os ovos de avestruz. Esses ovos incríveis são os maiores de todas as aves, pesando cerca de 3 quilos e medindo cerca de 15 centímetros de comprimento. Para te ajudar a imaginar, pense em juntar 2 dúzias de ovos de galinha em um único ovo enorme.
Avestruzes, conhecidos como os gigantes do reino das aves, colocam esses ovos impressionantes em ninhos comunitários que podem acomodar vários ovos de diferentes mães. As cascas grossas e resistentes dos ovos oferecem uma proteção excepcional para os filhotes em desenvolvimento, uma necessidade para a sobrevivência na natureza. Na verdade, um ser humano adulto pode ficar em pé sobre um ovo de avestruz, provando o quão resistentes essas cascas são. Essa combinação de tamanho e força serve como uma estratégia de sobrevivência para os avestruzes, garantindo que seus jovens tenham a melhor chance de crescerem em segurança. Além disso, a cor branca, cremosa desses ovos os tornou símbolos de pureza e novos começos em várias culturas ao longo da história. Portanto, da próxima vez que você pensar em ovos, lembre-se do poderoso ovo de avestruz. É verdadeiramente uma maravilha extraordinária da natureza. Acredite ou não, mas a batata já foi um tabu na França. No século XVIII, muitos acreditavam que esses tubérculos não eram comestíveis e serviam apenas para o gado. Mas tudo mudou graças ao persistente farmacêutico Antoine-Augustin Parmentier. Ele viu o potencial da batata para alimentar as pessoas em tempos de escassez. Para mudar a opinião negativa, Parmentier cultivou batatas em um campo protegido, o que chamou a atenção. Os moradores intrigados começaram a experimentar secretamente esse vegetal antes desprezado. No final, Parmentier foi além e organizou degustações de batata, conseguindo até convencer o rei Luís XVI a apoiar esse alimento. Seus esforços mudaram a opinião pública, e a batata se tornou um alimento básico na França e além. Não é incrível como a dedicação de uma pessoa pode mudar a história? E isso pode te surpreender. Altair 8800 iniciou a computação pessoal. Lançado em 1975, o Altair 8800 é considerado o primeiro computador pessoal que tornou a tecnologia acessível às pessoas. Antes dessa invenção revolucionária, os computadores eram grandes, caros e usados principalmente em empresas ou universidades. O Altair mudou tudo, permitindo que entusiastas montassem seus próprios sistemas em casa. Entre seus criadores mais famosos estavam Bill Gates e Paul Allen, que desenvolveram a primeira versão do sistema operacional Altair Basic. Esse sistema foi importante, pois facilitou a interação dos usuários com o computador, abrindo caminho para o desenvolvimento de softwares e aplicativos que usamos hoje. O sucesso do Altair Basic não apenas ajudou a criar a Microsoft, mas também deu início a uma revolução na computação pessoal, mudando nossa forma de trabalhar, descansar e nos comunicar. Imagine um mundo onde os computadores ainda fossem apenas para negócios. Graças ao Altair 8800, essa não é a nossa realidade hoje. O que você acha? Houve outras invenções com um impacto semelhante? O que inspira a criatividade de Shin Hashin? Shin Hashin é um artista japonês inovador que elevou a arte das ilustrações em papel a um novo patamar. Sua habilidade única de dar vida a imagens 2D as torna impressionantes. Combinando habilidades técnicas e talento artístico, Hashin cria obras dinâmicas que cativam o público. Cada uma de suas criações é marcada por uma precisão excepcional, mostrando não apenas sua maestria, mas também um profundo entendimento da estética visual. Imagine olhar para uma ilustração plana que parece saltar do papel ou vibrar em movimento. Ao sobrepor papéis e usar técnicas complexas de dobradura, Hashin transforma simples folhas em cenas realistas deslumbrantes. Suas obras nos convidam a explorar a beleza da arte em papel e seu potencial de contar histórias de maneiras que nunca pensamos. Não é incrível como a criatividade pode transformar o comum em algo extraordinário? Fato incrível sobre chuva de peixes. No final da década de 1940, um biólogo na Louisiana testemunhou algo inacreditável. Durante uma chuva, peixes caíam do céu. Esse evento estranho não é apenas uma invenção. Está relacionado a um fenômeno meteorológico interessante, conhecido como trombas d'água. Esses ventos fortes podem levantar peixes pequenos de lagos ou rios e levá-los para altas altitudes na atmosfera. Quando a tempestade passa e o vento diminui, os peixes caem no chão, às vezes aterrissando a muitas milhas de onde foram levantados. Esses casos nos lembram da incrível força e imprevisibilidade da natureza. Embora isso possa soar como um enredo de filme de ficção científica, é apenas uma das muitas maneiras surpreendentes que nosso planeta se comporta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um clima estranho, pense nos peixes que podem estar caindo do céu em algum lugar.
Fato incrível sobre os títulos do Papa. Você sabia que o Papa possui um impressionante conjunto de títulos oficiais que refletem seus diversos papéis na Igreja Católica e além? Ele é conhecido principalmente como Bispo de Roma, destacando sua liderança na comunidade católica local. Também é o Vigário de Jesus Cristo, representando Cristo na Terra. Como sucessor do Príncipe dos Apóstolos, ele dá continuidade ao trabalho de São Pedro, um dos seguidores mais próximos de Jesus. O título de Sumo Pontífice da Igreja Universal ressalta seu poder global sobre os católicos. Além disso, ele é reconhecido como Primaz da Itália e arcebispo da província de Roma. Mas isso não é tudo. O Papa também é o soberano do Estado do Vaticano, uma cidade-estado independente, e carrega o modesto título de servo dos servos de Deus, lembrando a todos que liderança é servir aos outros. Como o Papa lida com um papel tão importante na orientação de milhões? Você pode se surpreender. 100 bilhões de galáxias aguardam sua descoberta. Você sabia que existem mais de 100 bilhões de galáxias em nosso universo observável? Pense um momento sobre essa imensa vastidão. Cada galáxia contém milhões ou até bilhões de estrelas, além de incontáveis planetas. Com os avanços na tecnologia dos telescópios, como o Telescópio Espacial James Webb, os astrônomos estão ansiosos para descobrir ainda mais galáxias que não conseguimos ver atualmente. Esses telescópios nos permitem olhar mais fundo no espaço do que nunca, revelando um universo cheio de mistérios. À medida que continuamos a desenvolver nossa tecnologia, quem sabe quais maravilhas cósmicas encontraremos, além do que podemos ver agora? Desde espirais emaranhadas até formas elípticas massivas, cada galáxia conta uma história única sobre a história do universo e sua contínua expansão. Você está pronto para explorar o vasto cosmos ainda mais? Difícil de acreditar, mas ele falava quase 40 idiomas. Esse homem incrível não era apenas um mestre das palavras, mas também tinha 7 diplomas universitários, o que destaca sua inteligência excepcional. Imagine como é se comunicar em tantos idiomas, do francês ao chinês. Cada idioma não é apenas uma forma de comunicação, mas uma porta para diferentes culturas e ideias. No entanto, apesar de suas impressionantes conquistas acadêmicas e habilidades linguísticas, sua vida pessoal permanecia um mistério. Muitos se perguntavam sobre seus relacionamentos românticos, criando um contraste entre sua imagem pública e sua vida privada. É surpreendente como alguém com uma mente tão brilhante poderia esconder seus sentimentos, despertando curiosidade, o que o motivava a ter sucesso nos estudos, enquanto permanecia na sombra em sua vida pessoal. Essa dualidade torna sua vida ainda mais intrigante, não é? Você sabia sobre a mágica sonora única de O Labirinto do Fauno? No filme O Labirinto do Fauno, o renomado diretor Guillermo del Toro fez de tudo para criar uma experiência imersiva para os espectadores. Um dos elementos marcantes do filme é o grito assustador da mandrágora, uma planta mística que desempenha um papel importante na trama. Para criar esse som inquietante, Del Toro usou uma técnica inovadora. Ele combinou o choro de uma criança com o grito de um roedor. Essa mistura inusitada não só provoca uma resposta emocional, mas também destaca os temas de inocência e medo no filme. Ao borrar as fronteiras entre sons familiares, Del Toro convida os espectadores a um mundo onde a realidade se funde com a fantasia. O resultado é ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante, mostrando o poder do design sonoro na narrativa. Os efeitos sonoros muitas vezes passam despercebidos, mas podem ter um grande impacto na forma como percebemos o clima e os personagens do filme. Então, da próxima vez que você assistir a O Labirinto do Fauno, preste atenção e lembre-se dos processos criativos que trouxeram essas emoções. Você pode se surpreender. Hashes e funerais no Japão. Muitos não sabem que colocar os hashes na vertical em uma tigela de arroz é considerado muito desrespeitoso. Na cultura japonesa, esse gesto lembra os incensos usados em funerais, simbolizando a morte e o luto. Para garantir um comportamento respeitoso durante as refeições, é importante seguir os costumes locais. Por exemplo, ao usar os hashes, é educado colocá-los horizontalmente na tigela ou em um suporte para hashes quando você faz uma pausa. Esses pequenos gestos mostram sua gratidão pela comida e pela companhia. Portanto, se você estiver à mesa no Japão, lembre-se de que respeitar essas tradições pode aprofundar sua conexão com a cultura. Você já pensou que um simples hash pode ter tanto significado na etiqueta? Você já se perguntou por que as guirlandas de Natal são redondas? A forma circular dessas decorações festivas
tem um significado profundo, simbolizando a eternidade e o amor infinito de Deus, além da promessa de vida eterna. Tradicionalmente, as guirlandas são feitas de ramos de pinheiro, que também representam esperança e renovação. Essa encantadora tradição remonta ao século XVI na Alemanha, onde as comunidades começaram a trançar os restos dos ramos cortados das árvores de Natal em belas formas redondas. Inicialmente, as guirlandas eram apenas uma maneira de aproveitar os restos, mas logo se tornaram ricos símbolos religiosos. Com a aquisição de um significado cristão, as famílias começaram a pendurá-las nas portas e em suas casas, lembrando a todos do profundo significado da celebração. Hoje, ao pendurarmos uma guirlanda, não estamos apenas decorando, estamos celebrando uma tradição rica em história e simbolismo sincero. Então, da próxima vez que você ver uma guirlanda, pense no amor e na esperança que ela representa. Você vai se surpreender com o poder único dos equidnas. Os equidnas, muitas vezes chamados de tamanduás espinhosos, têm uma habilidade incrível chamada eletrolocalização, que lhes permite sentir sinais elétricos de outros seres vivos. Essa habilidade interessante é especialmente útil na caça de vermes e insetos enterrados, ajudando-os a encontrar comida que de outra forma estaria escondida. O mais curioso é que os equidnas pertencem à família dos monotremados, o que significa que eles põem ovos, uma característica rara entre os mamíferos. Assim como seu primo, o ornitorrinco, eles combinam características de répteis e mamíferos, o que os destaca no reino animal. Sua eletrolocalização funciona melhor em ambientes úmidos, dando-lhes uma vantagem na busca por alimento em condições desafiadoras. Imagine como é depender de um poder tão especial para sobreviver na natureza. É uma combinação de evolução impressionante e verdadeira engenhosidade que ajuda esses seres a prosperar. Prepare-se para se surpreender com os superatletas do Tibete. Os tibetanos têm uma adaptação genética única, chamada gene EPS1, que os ajuda a sobreviver em condições extremas de alta montanha. Esse gene incrível foi herdado de um antigo grupo de pessoas, conhecidos como denisovanos, que viveram há muito tempo. Em altitudes onde a maioria das pessoas tem dificuldade para respirar, os tibetanos conseguem usar o oxigênio de forma eficiente graças à sua genética especial. Essa adaptação é fundamental em seu dia a dia, permitindo que realizem atividades como agricultura e pecuária, que são desafiadoras em grandes altitudes. Pesquisas mostram que esse gene melhora a resposta ao baixo nível de oxigênio, dando aos tibetanos uma vantagem natural em resistência e atividade física. Não é incrível como nossos antepassados moldaram nossa capacidade de sobreviver hoje? Isso demonstra não apenas a resiliência humana, mas também as maneiras incríveis pelas quais a evolução pode nos preparar para o ambiente. Prepare-se para se surpreender com a vibrante vida da favela Rocinha. Esta fascinante comunidade no Rio de Janeiro é a maior favela do Brasil, com mais de 56 mil habitantes. Suas ruas estreitas e sinuosas, junto com as casas coloridas, formam um labirinto interessante que atrai muitos visitantes. Mas Rocinha não é apenas grande, é cheia de vida. Mercados movimentados, murais artísticos e uma culinária local incrível. Os moradores frequentemente mostram uma criatividade impressionante através da arte de rua, que conta histórias poderosas sobre suas vidas. Apesar de desafios como infraestrutura precária e desigualdade social, a comunidade vibrante continua a prosperar. Você verá crianças jogando futebol, vendedores oferecendo petiscos deliciosos e famílias se reunindo para compartilhar refeições, destacando um forte senso de união. Explorar essa favela vibrante oferece não apenas um olhar sobre um estilo de vida único, mas também ressalta a resiliência e a energia de seus habitantes. Como resistir ao desejo de descobrir um lugar tão extraordinário? Acredite ou não, mas migalhas de pão já apagaram marcas de lápis. Antes de surgirem as borrachas práticas que usamos hoje, as pessoas encontraram uma solução inusitada: migalhas de pão. Imagine que você está escrevendo uma anotação com lápis e precisa corrigir um erro rapidamente. Em vez de usar uma borracha rosa ou branca, você pegaria um pequeno pedaço de pão, levemente umedecido, para remover as manchas de grafite. Esse método era amplamente utilizado por escritores e artistas que queriam deixar seus trabalhos em ordem. As migalhas de pão eram surpreendentemente eficazes, graças à sua textura macia, que limpava as marcas de lápis sem danificar o papel. É impressionante pensar em soluções tão criativas para problemas cotidianos na história.
Então, da próxima vez que você pegar uma borracha, lembre-se de que, há séculos, um pequeno pedaço de pão era tudo o que se precisava para corrigir um erro. Quantas outras ideias inteligentes esquecemos em nossa busca por conveniência moderna? Você consegue imaginar uma aranha com pernas tão longas? A aranha Keller Spinnen, uma espécie incrível, chama a atenção no mundo da aracnologia por suas pernas incomumente longas. Essas aranhas únicas conseguem esticar suas pernas várias vezes, mais do que o comprimento do corpo, o que não só as torna impressionantes, mas também as ajuda a se mover facilmente no ambiente. Elas são encontradas principalmente em áreas florestais, onde os Keller Spinnen constroem teias habilidosamente, usando suas longas patas para criar redes complexas e espaçosas que capturam insetos desavisados. Curiosamente, suas pernas longas não servem apenas para a beleza. Elas também ajudam a fugir rapidamente de predadores, permitindo que se movam rapidamente pela teia e pela folhagem ao redor. Pesquisadores estão interessados em estudar mais essas aranhas, na esperança de descobrir mais sobre seu comportamento e papel ecológico. Quem sabe quais surpresas essas criaturas de pernas longas podem revelar na próxima vez? Quer saber sobre as estranhas tradições funerárias de Bali? Na aldeia de Trunian, localizada nas tranquilas margens de Bali, existe um ritual assustador, mas fascinante, relacionado à morte. Aqui, os mortos são colocados em gaiolas de bambu abertas, aos pés de uma antiga árvore chamada Taraminian. Acredita-se que essa árvore única possui propriedades especiais que neutralizam o cheiro dos corpos em decomposição, tornando-se um elemento central dos costumes funerários locais. Ao passear por este lugar misterioso, você verá uma combinação incomum de ossos humanos, flores e crânios, criando uma paisagem impressionante à beira de um lago sereno. Essa prática reflete profundas crenças culturais sobre a vida, a morte e a conexão com a natureza. Em vez de enterrar seus entes queridos, os habitantes de Trunian honram sua memória, unindo espiritualidade à beleza do mundo ao redor. Os visitantes desta aldeia frequentemente sentem emoções intensas, não apenas pelo que vem, mas também pelo respeito demonstrado aos que partiram. Essa incrível combinação de reverência e natureza torna Trunian um lugar verdadeiramente único. Embora muitas vezes a chamemos de Estátua da Liberdade, seu nome oficial é Liberdade Iluminando o Mundo. Esse nome destaca sua missão como símbolo de liberdade e iluminação para muitos imigrantes que chegam aos Yerattash Awa. Doada pela França em 1886, a estátua de 93 metros impressiona com sua aparência de cobre e seu icônico tocha. Como símbolo de esperança, a Senhora Liberdade acolheu milhões, lembrando-os dos valores de liberdade e democracia. Sua mensagem inspiradora é relevante até hoje, incentivando as pessoas a buscarem uma vida melhor. A estátua não apenas ilumina a entrada do porto de Nova York, mas também representa os ideais eternos de liberdade que valorizamos. Portanto, da próxima vez que você a ver, lembre-se de que ela não é apenas uma estátua, mas um poderoso lembrete do que significa ser livre. E se eu disser que um pum pode custar um cartão vermelho? Em um evento surpreendente durante uma partida de futebol na Suécia em 2016, um jogador foi expulso por isso. O árbitro considerou o som do pum como uma conduta antidesportiva, resultando em um momento inesperado e engraçado em campo. Esse incidente causou espanto, provocando risadas e debates entre torcedores e jogadores. Embora as regras do futebol enfatizem o jogo limpo, todos sabem que os jogadores às vezes ficam emocionados, e o humor pode surgir inesperadamente em uma partida tensa. Alguns dizem que a decisão do árbitro foi muito severa, enquanto outros acreditam que isso trouxe uma reviravolta inesquecível ao jogo. Por mais estranho que pareça, esse incidente destaca como até situações mais absurdas podem acontecer no esporte profissional. O que você acha? Os jogadores devem ser punidos por algo tão natural? Você sabia que os bolsos afetam a independência das mulheres? Durante muitos anos, as roupas femininas tiveram bolsos pequenos e desconfortáveis, e há uma razão interessante para isso. Historicamente, acreditava-se que ter bolsos funcionais permitiria que as mulheres carregassem suas coisas, conquistando assim independência dos homens. Nos séculos 18 e 19, a moda feminina focava na aparência, muitas vezes resultando em vestidos sem espaço suficiente para bolsos. A ideia era que, se as mulheres dependessem menos dos homens para carregar suas coisas, teriam mais autonomia. Essa visão histórica persiste e ainda influencia as escolhas de moda atuais.
onde as roupas femininas continuam a ter bolsos pequenos ou até mesmo nenhum. Como muitas mulheres hoje preferem roupas práticas, há uma demanda constante por melhores designs de bolsos que reflitam seu estilo de vida moderno. Então, da próxima vez que você notar esses minúsculos bolsos, pense na luta histórica pela independência que eles simbolizam. Em uma incrível ilha deserta nas Bahamas, conhecida como Praia dos Porcos, vivem adoráveis porcos que nadam em águas turquesa. Este lugar único ficou famoso por seus habitantes amigáveis, que adoram brincar no oceano. Turistas visitam a ilha não apenas para relaxar na areia macia, mas também para ver os porcos nadando e se divertindo. Dizem que os porcos foram trazidos para a ilha por marinheiros que planejavam voltar por eles, mas nunca retornaram. Em vez disso, os porcos aprenderam a nadar e a sobreviver com os recursos da ilha. Os visitantes frequentemente os alimentam com petiscos, e é um prazer ver os porcos mergulhando e nadando para conseguir suas guloseimas. Esta atração incomum aumenta a conscientização sobre a vida selvagem e a preservação ambiental, tornando a Praia dos Porcos um destino imperdível para quem explora as Bahamas. Você se atreve a nadar com os porcos? Você sabia que Saturno tem o dia mais curto? Apesar de ser um dos maiores planetas do nosso sistema solar, Saturno gira de forma incrível, completando uma volta em pouco mais de 10 horas. Essa rotação rápida cria efeitos surpreendentes, como sua forma achatada nos polos e o equador mais largo. Imagine um planeta tão grande, mas o dia e a noite lá acontecem muito mais rápido do que na Terra. A rápida rotação de Saturno também agita sua densa atmosfera, causando ventos fortes e fenômenos climáticos únicos. Os cientistas acreditam que essa rotação rápida é fundamental para a formação dos impressionantes anéis de Saturno, que são feitos de partículas de gelo e rochas. Para comparação, a Terra leva 24 horas para completar um dia, enquanto Saturno faz isso em cerca de 10,7 horas, destacando a natureza dinâmica do nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que esse gigante gasoso tem seu próprio ritmo. Que incrível! Você já parou para pensar em como a gravata influencia seu cérebro? Usar uma gravata pode parecer um detalhe insignificante no seu visual, mas na verdade, ela pode afetar a circulação sanguínea no cérebro. Estudos mostram que gravatas muito apertadas podem reduzir o fluxo de sangue em até 7,5%. Isso não é apenas um pequeno desconforto, pode causar tontura ou mal-estar. Quando o pescoço fica comprimido, as artérias que levam sangue ao cérebro se estreitam, limitando a chegada de oxigênio e nutrientes a esse órgão tão importante. Muitas pessoas usam gravatas em eventos formais ou no trabalho, mas esse fato pode fazer você refletir sobre quão apertada você a amarra. Vale lembrar que uma gravata mais solta pode ajudar a manter a circulação normal, permitindo que você se sinta alerta e disposto ao longo do dia. Então, da próxima vez que você se vestir, você vai escolher o estilo ou afrouxar um pouco a gravata. Essa pequena mudança pode ter um grande impacto no seu bem-estar. Explore a rua mais estreita do mundo. A Rua Ruelta, na Itália, não é apenas um encantador beco, é uma verdadeira maravilha do minimalismo arquitetônico. A largura no ponto mais estreito é de apenas 40 centímetros, e essa passagem apertada nos faz repensar o planejamento urbano e a criatividade humana. A rua está localizada na pitoresca cidade de Sestri Levante, na Riviera Italiana, e encanta os visitantes com seu charme e rica história. Imagine-se caminhando por um beco tão estreito, onde as paredes parecem te abraçar. Essa rua destaca o planejamento urbano único, que se adapta à geografia e reflete a evolução das comunidades em espaços aconchegantes. Antigamente, essas ruas estreitas eram comuns nas cidades medievais, facilitando o transporte e a proteção. Hoje, elas nos oferecem uma oportunidade de olhar para o passado e convidam os turistas a desfrutar da vibrante cultura local. Ao passear pela Rua Ruelta e tirar selfies nesse espaço minúsculo, você pode se perguntar como, em um mundo cheio de largas avenidas e rodovias movimentadas, uma joia tão estreita pode prosperar. Você está pronto para dar um passo na história? Difícil de acreditar, mas o McDonald's teve suas próprias cartas de baralho. No final da década de 1970, o McDonald's lançou um baralho único com temas relacionados à comida. Em vez de reis e rainhas tradicionais, a rainha representava o famoso hambúrguer Big Mac, enquanto o rei simbolizava as clássicas batatas fritas.
Essa abordagem original se tornou uma excelente estratégia de marketing, atraindo clientes sem competir diretamente com outras marcas. Ao mostrar seus pratos icônicos de forma divertida e lúdica, o McDonald's não apenas chamou a atenção, mas também proporcionou experiências inesquecíveis. Cada carta tinha ilustrações vibrantes e slogans memoráveis, tornando o baralho um item de coleção para os fãs de fast food. É impressionante como a rede de fast food criou uma abordagem tão criativa para um jogo clássico. Você colecionaria se eles trouxessem essas cartas de volta? É verdade que cachoeiras podem fluir para cima? Em Talca, no Chile, existe uma incrível maravilha natural, uma cachoeira invertida que desafia nossa visão habitual da natureza. Esse fenômeno fascinante ocorre quando ventos fortes e correntes de água se encontram no momento certo. Em vez de cair, a água parece fluir para cima, criando uma ilusão mágica que faz os espectadores questionarem a própria gravidade. Imagine estar à beira de um rio, sentindo o frescor das gotículas de água e observando como ela aparentemente quebra as leis da natureza. Moradores locais e viajantes curiosos se reúnem nessa atração única, ansiosos para capturar esse espetáculo hipnotizante. É um ótimo exemplo de como a natureza pode nos surpreender, lembrando que ainda existem muitos mistérios a serem desvendados no mundo. Você já testemunhou algo tão estranho e emocionante? Acha que o Super Bowl é só para os americanos? Pense de novo. Este evento icônico é transmitido em todo o mundo, alcançando mais de 182 países. Sim, você não ouviu errado. Enquanto muitos nos Istiqshiriqua se reúnem para o jogo, milhões de outros assistem à transmissão de países como Canadá, Reino Unido e até Austrália. O Super Bowl se tornou um fenômeno cultural, atraindo não apenas fãs dedicados do futebol, mas também espectadores casuais que aproveitam o show durante o intervalo e os comerciais, que se tornaram tão famosos quanto o próprio jogo. Com uma audiência diversificada, o Super Bowl mostra não apenas o futebol americano, mas também elementos de entretenimento e publicidade que ressoam em diferentes culturas. Não importa se você assiste pelo jogo, pelos comerciais ou pelo espetáculo do intervalo, é claro que este evento ultrapassa fronteiras e une pessoas ao redor do mundo. Quem diria que o futebol poderia ter uma influência tão ampla? Você sabia que a CIA já tentou usar gatos? Nos anos 1950, houve uma operação estranha chamada Gato Acústico, que tinha como objetivo transformar gatos em espiões, implantando dispositivos de escuta neles. A ideia era gravar conversas de oficiais soviéticos, o que poderia fornecer informações importantes para os Slyakstiquara durante a Guerra Fria. No entanto, o projeto rapidamente se tornou uma comédia de erros. Quando a CIA lançou seu primeiro agente em campo, um gato curioso saiu para a rua e tragicamente morreu. Esse incidente destacou a absurda expectativa de que os gatos se comportariam como agentes secretos obedientes. Ficou claro que os animais, com sua natureza imprevisível, não são adequados para operações secretas. Embora a ideia pareça absurda hoje, ela levanta questões sobre a ética na espionagem e até onde o governo está disposto a ir por informações. O gato acústico pode ter falhado, mas continua sendo um episódio fascinante na história. Acredite ou não, os redemoinhos de água podem levantar peixes. Essas impressionantes colunas de água, frequentemente comparadas a tornados, se formam sobre as águas quentes do oceano durante tempestades. Quando um redemoinho aparece, ele cria uma poderosa força ascendente que pode puxar peixes do mar. Ventos fortes giram e formam uma forma de funil, levantando peixes e outros pequenos seres marinhos para o alto. Quando o redemoinho enfraquece ou atinge a terra, ele pode soltar esses peixes a várias milhas de onde foram retirados. Esse fenômeno não só surpreende os biólogos marinhos, mas também destaca as complexas interações entre o clima e a vida marinha. Imagine que você está caminhando na praia e encontra um peixe que acabou de vir do oceano. Parece louco, mas isso acontece. Os redemoinhos de água também podem afetar os ecossistemas locais, movendo espécies aquáticas, o que pode levar à sua aparição em novas condições. Na próxima vez que você ouvir sobre um redemoinho, pense nos peixes que foram levados de casa. Que viagem curiosa! Vamos revelar a verdade sobre a influência dos extraterrestres nos humanos. A teoria da manipulação genética por extraterrestres sugere que civilizações avançadas podem ter contribuído para a evolução humana. Essa ideia intrigante se baseia no grande salto no intelecto humano e no progresso tecnológico que ocorreu há cerca de 200 mil anos.
Muitos cientistas discutem se tal mudança rápida pode ser explicada apenas pela seleção natural. Alguns pesquisadores apontam a falta de evidências de um desenvolvimento gradual, sugerindo que algo fora do nosso planeta pode ter causado esse salto. Será que interações com seres extraterrestres deram aos humanos a inteligência necessária para criar ferramentas complexas e formar sociedades? Essa teoria levanta questões fascinantes sobre nosso passado e a possível vida além da Terra. Estamos realmente sozinhos no universo ou existe uma conexão cósmica entrelaçada na essência da existência humana? Por que a bailarina dançou na Antártica? Em uma aventura incrível que uniu arte e natureza, a bailarina mostrou seu talento em um barco flutuando nas águas geladas da Antártica. Essa apresentação única destacou a beleza do balé contra a impressionante paisagem de neve e altos icebergs. O evento não foi apenas um espetáculo. Seu objetivo era chamar a atenção para as mudanças climáticas e o impacto do aquecimento global nas regiões polares. Vestida com um vestido esvoaçante que contrastava com o ambiente, ela girava e pulava graciosamente, criando uma combinação hipnotizante de movimento e imobilidade. O ar frio e a tranquilidade tornaram sua apresentação ainda mais impressionante. Transformando o gelo em palco, ela inspirou as pessoas a verem a beleza do nosso planeta e fez um apelo pela sua proteção. Esse evento mágico deixou os espectadores se perguntando como a arte pode se unir à ecologia para inspirar mudanças. Você sabia que a letra A não aparece nos números de 1 a 1000? É surpreendente, mas a letra A não está presente em nenhum número de 1 a 999. Essa peculiaridade da língua inglesa revela padrões inesperados que podem surgir na contagem do dia a dia. Quando contamos em inglês, usamos palavras como 1, 2, 3 e assim por diante, todas sem a letra A. A única vez que você encontra A ao contar é quando chega a palavra thousand em 1000. Imagine como é estranho dizer 1000 sem mencionar essa letra nos números anteriores. Essa pequena observação nos faz apreciar as sutilezas e surpresas da língua, mesmo nos lugares onde não esperamos. É como um tesouro escondido em uma paisagem familiar. Assim que você percebe, não consegue deixar de sorrir com a singularidade de tudo isso. Que outros padrões curiosos você conseguirá encontrar na língua do dia a dia? Muitas pessoas não sabem, mas a Arca de Noé era enorme. Segundo a Bíblia, a Arca de Noé tinha cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Para comparação, um campo de futebol moderno tem cerca de 100 metros. A Arca de Noé era significativamente mais longa. Esse tamanho era impressionante na antiguidade, tornando a Arca um dos maiores barcos já construídos. Ela foi feita para salvar Noé, sua família e pares de animais do grande dilúvio, e esse enorme navio de madeira representa uma conquista de engenharia notável. É surpreendente pensar em como Noé conseguiu realizar essa tarefa grandiosa, com ferramentas e tecnologias limitadas. A arca não era apenas grande, ela também precisava ser suficientemente resistente para sobreviver às águas turbulentas descritas na história. Muitos cientistas e historiadores continuam a investigar as dimensões da arca e o significado de seu tamanho, questionando como ela funcionava como um zoológico flutuante. Uma estrutura tão grandiosa poderia realmente ter existido? É verdade que os astronautas deixaram lixo na Lua? Durante as missões Apollo de 1969 a 1972, os astronautas tomaram uma decisão curiosa. Deixaram 96 sacos com resíduos humanos. Essa escolha inusitada foi motivada pelo peso, já que reduzir a carga ajudou a garantir seu retorno seguro à Terra. Hoje, esses sacos atraem a atenção de cientistas que querem estudá-los. Por quê? Porque podem conter micróbios que sobreviveram nas duras condições da Lua por décadas. Essa descoberta gera discussões empolgantes sobre a possibilidade de vida além do nosso planeta. Se organismos minúsculos conseguiram suportar as condições extremas da Lua, o que isso pode significar para a vida em outros corpos celestes? Poderá haver vida escondida na poeira de Marte ou nas luas geladas de Júpiter? Os restos de resíduos dessas missões históricas não apenas nos contam sobre as dificuldades das viagens espaciais, mas também despertam curiosidade sobre a resistência da vida em condições extremas. Quem diria que os resíduos humanos poderiam levar a perguntas tão fascinantes sobre o nosso universo? Você pode acreditar que ele possui uma marca de champanhe?
O rapper Jay-Z detém 50% das ações do champanhe Armand de Brignac, conhecido por suas garrafas luxuosas e únicas. Ele é frequentemente chamado de As de Espadas, e esse champanhe se tornou um símbolo de luxo e sucesso, sendo visto em grandes eventos e festas. A parceria de Jay-Z não é apenas um negócio, reflete sua profunda compreensão de branding e do mercado de luxo. Em um mundo onde uma garrafa pode custar mais de $1.000, Armand de Brignac se destaca pelo design impressionante e perfis de sabor cuidadosamente elaborados. Desde notas de sabor excepcionais até um marketing luxuoso, a influência de Jay-Z eleva o status da marca. Sua colaboração com Armand de Brignac demonstra uma combinação harmoniosa de cultura e negócios, despertando o interesse não apenas de amantes de champanhe, mas também de fãs de música. Você já experimentou ou viu esse champanhe icônico em uma celebração? Você pode acreditar no tamanho dos besouros Goliath? Esses insetos incríveis estão entre os maiores do mundo, alcançando impressionantes 11 centímetros. Originários das florestas tropicais da África, o besouro Goliath não é apenas um gigante, é uma criatura fascinante com uma aparência vibrante. Seus exoesqueletos brilhantes e frequentemente coloridos os fazem parecer joias vivas, e seu tamanho pode surpreender muitos. Ainda mais impressionante é sua metamorfose. Eles começam a vida como pequenas larvas, antes de se transformarem nesses pesados gigantes. Esses besouros não são apenas grandes, eles também são fortes. Os besouros Goliath adultos podem levantar objetos até 850 vezes mais pesados que seu próprio peso, graças aos seus músculos poderosos e corpos robustos. Apesar de seu tamanho e força, eles se alimentam principalmente de frutas e vegetais, tornando-se herbívoros. Se você tiver a oportunidade de ver um de perto, reserve um momento para apreciar esse inseto incrível e seu papel no ecossistema. É surpreendente como uma criatura tão grande pode prosperar nos cantos verdes da África. Você pode acreditar que as planárias conseguem regenerar seus cérebros. Esses incríveis vermes planos têm habilidades regenerativas extraordinárias que despertam o interesse dos cientistas há muitos anos. Se uma planária for cortada em pedaços pequenos, cada fragmento pode se transformar em um verme completo e funcional, incluindo um novo cérebro. Essa habilidade impressionante faz delas um tema relevante em pesquisas biológicas e oferece insights sobre os processos de cicatrização e regeneração em outras espécies, incluindo os humanos. Os cientistas estudam as planárias para entender os processos fundamentais que permitem a regeneração de tecidos, o que pode levar a avanços na medicina, especialmente no tratamento de lesões e doenças degenerativas. Os pesquisadores também investigam os mecanismos genéticos e celulares dessa regeneração, na esperança de descobrir segredos que possam melhorar a cicatrização em nossos corpos. Imagine se pudéssemos usar essa capacidade, e se as pessoas pudessem curar feridas ou se recuperar de lesões tão facilmente quanto as planárias. O estudo dessas pequenas e resilientes criaturas continua a inspirar e despertar curiosidade, abrindo uma janela para o futuro da medicina regenerativa. Os astecas realmente valorizavam o chocolate, transformando-o em algo mais do que apenas um doce saboroso. Eles apreciavam um chocolate quente e amargo, feito de grãos de cacau moídos com especiarias como pimenta e farinha de milho. Essa bebida não era apenas uma iguaria em festas, mas também tinha um lugar sagrado em suas cerimônias. Os grãos de cacau se tornaram tão valiosos que eram usados como dinheiro, permitindo que os astecas comprassem bens e serviços. Imagine trocar algo tão gostoso quanto chocolate por produtos. Essa conexão com o cacau destacava sua importância como símbolo de riqueza e status. Em sua cultura vibrante, o chocolate representava não apenas sabor. Ele simbolizava uma profunda apreciação pelos prazeres da vida. Então, da próxima vez que você tomar um chocolate quente, lembre-se de sua rica história e de como os astecas reverenciavam essa iguaria incrível. Você já visitou o incrível complexo de Angkor? Este maravilhoso lugar no Camboja abriga o famoso Angkor Wat, considerado um dos maiores e mais complexos templos religiosos do mundo. Angkor não só exibe uma arquitetura impressionante, mas também possui a maior densidade de templos do mundo, tornando-se um patrimônio mundial da Unesco. Pessoas de todo o mundo buscam visitar este local incrível para admirar sua beleza antiga e rica história. O complexo de templos de Angkor foi construído entre os séculos 9 e 15 e reflete a grandeza do Império Khmer.
Angkor Wat, originalmente construído como um templo hindu, gradualmente se transformou em um santuário budista, simbolizando a mudança nas crenças religiosas ao longo do tempo. Os visitantes podem passear pelas selvas verdes e trilhas antigas, admirando as magníficas esculturas em pedra e as enormes torres que se erguem acima da paisagem. Ao explorar, você descobrirá que este complexo icônico é não apenas uma conquista arquitetônica, mas também uma parte importante da identidade cultural do Camboja. Então, por que não planejar uma viagem para ver este lugar maravilhoso de perto? Você sabia que o exército dos Katos, Ewa, já usou camelos? No século XIX, o exército buscava uma solução diferente para o transporte no árido sudoeste: camelos. Essa ideia surgiu quando o exército procurava maneiras eficazes de transportar cargas por terras desérticas, onde cavalos e mulas enfrentavam dificuldades. Os camelos, conhecidos por conseguirem viajar longas distâncias sem água, mostraram-se bastante eficientes no transporte de mercadorias. No entanto, nem tudo foi fácil. Os soldados tinham dificuldades para lidar com esses grandes e cheirosos animais. Seu comportamento imprevisível e o cheiro característico não agradaram as tropas. Como resultado, após a Guerra Civil, o experimento com camelos foi encerrado. Curiosamente, alguns desses camelos conseguiram escapar e viveram na natureza, vagando pelos desertos por muitos anos. Este capítulo fascinante da história americana destaca até onde as pessoas estavam dispostas a ir para se adaptar ao seu ambiente, mesmo que os camelos não tenham sido a solução ideal. Um fato interessante sobre tradições culturais. Nossos costumes moldam nossa identidade, mas também enfrentam desafios quando influenciados por fatores externos. Imagine uma pequena cidade que celebra o mesmo festival há gerações. Essa comunidade valoriza profundamente seu legado. Mas quando novas tendências e ideias do mundo exterior entram, isso pode gerar tensão. As tradições locais podem entrar em conflito com essas novas perspectivas, resultando em uma luta entre preservar os costumes antigos e aceitar mudanças. Por exemplo, algumas danças tradicionais podem evoluir, incorporando música moderna, enquanto outras podem resistir a mudanças, temendo perder sua identidade. Essa dinâmica mostra como as culturas estão em constante transformação, respondendo tanto à sua história quanto ao mundo mais amplo. A questão é: podemos encontrar um equilíbrio que respeite nossas raízes, mantendo-nos abertos a novas experiências? Porque a Warden detém o recorde de isolamento. Durante a missão Apollo 15, em 1971, a Warden entrou para a história ao orbitar a Lua sozinho, a 3.600 quilômetros de distância de seus colegas de tripulação. Esse feito notável lhe rendeu o título de homem mais isolado da história. Enquanto seus colegas astronautas, David Scott e James Irwin, desciam à superfície lunar, Warden permaneceu dentro do módulo de comando, realizando importantes observações e experimentos científicos. Sua jornada solitária foi não apenas uma questão de distância física, mas também um teste de comunicação. Durante parte de sua missão, ele ficou completamente desconectado da Terra e de seus companheiros. Imagine como é estar sozinho no vasto espaço, onde os únicos companheiros são seus pensamentos e os sinais rítmicos das máquinas. A experiência única de Warden destaca o isolamento e a coragem necessários para explorar o espaço, ampliando os limites da resistência e das capacidades humanas. Sua missão nos ajuda a entender melhor as viagens espaciais e os aspectos psicológicos da solidão em condições tão distantes de casa. Você teria coragem para um isolamento assim? Você pode se surpreender com a escada Haiku. Localizada nas verdes montanhas do Havaí, a escada Haiku, ou escada para o céu, é uma trilha lendária para caminhadas, famosa por suas vistas deslumbrantes e seu status polêmico. Oficialmente fechada para visitação, essa subida íngreme de 322 degraus passa por vegetação densa e oferece panoramas incríveis da ilha. A decisão de fechar a escada foi tomada por questões de segurança e impacto ambiental, mas isso só aumentou sua atratividade para os aventureiros. Muitos turistas buscam esse desafio, frequentemente tentando acessar a escada antes do amanhecer, para apreciar a beleza surreal do nascer do sol. Essa escada não é apenas uma subida física, é uma aventura emocionante que reflete o espírito de exploração. No entanto, aqueles que se arriscam devem estar cientes das possíveis consequências, incluindo multas pesadas. E então, o que você acha?
Está pronto para aceitar o desafio e subir a escada Haiku em busca de uma vista incrível? Acredite ou não, Brett Favre passou a bola para si mesmo. Durante sua estreia na NFL, o lendário quarterback fez uma jogada inesperada que se tornou uma parte curiosa de sua história. Em vez de passar a bola para um companheiro de equipe, o primeiro lançamento de Favre ricocheteou de volta para ele, e ele pegou a bola sozinho. Esse momento surpreendente que resultou em uma perda de 7 jardas mostra o quão imprevisível pode ser o futebol. Favre, conhecido por sua incrível força de lançamento e habilidade em fazer jogadas, teve um início difícil na liga com o Atlanta Falcons. No entanto, esse pequeno incidente não o impediu de se tornar um dos quarterbacks mais famosos da história da NFL. Como fãs, só podemos imaginar como foi estar no começo de uma carreira extraordinária que levaria a recordes e a uma vitória no Super Bowl. Quem poderia imaginar que um passe para si mesmo poderia ser o início de um grande caminho? É difícil de acreditar, mas Warren Buffett realmente ama Coca-Cola. O lendário investidor não é apenas acionista do gigante das bebidas, mas também um grande fã. Na verdade, ele bebe cerca de 5 latas de Coca-Cola todos os dias. Buffett brinca dizendo que a Coca-Cola pode representar um quarto do seu corpo, o que destaca seu amor por essa bebida gaseificada. Sendo um dos maiores acionistas, possuindo cerca de 9% das ações da Coca-Cola, sua dedicação vai além do financeiro, é algo pessoal. Esse hábito incomum surpreende, especialmente quando muitos especialistas em saúde alertam sobre o consumo excessivo de açúcar. No entanto, a relação divertida de Buffett com a Coca-Cola reflete seu caráter único e sua disposição para aproveitar as pequenas alegrias da vida. Ele frequentemente compartilha sua paixão pela bebida, dizendo que ela lhe traz alegria e complementa sua rotina diária. Então, da próxima vez que você abrir uma lata, lembre-se de que um dos homens mais ricos do mundo a aprecia tanto quanto você. Muitos não sabem, mas o fungo Koji transforma arroz. Esse incrível fungo desempenha um papel fundamental na produção de saquê, convertendo os amidos do arroz polido em açúcares fermentáveis, um processo chamado de sacarificação. Sem o Koji, não seria possível fazer saquê, pois ele inicia a fermentação, permitindo que as leveduras produzam álcool. Mas o Koji não serve apenas para bebidas. Ele também é um ingrediente-chave em pratos japoneses populares, como molho de soja e miso. O uso do Koji remonta a mais de 1000 anos, tornando-o uma base da tradição culinária japonesa. A mágica do Koji está em sua capacidade de quebrar carboidratos complexos em açúcares mais simples, intensificando os sabores e enriquecendo as texturas. Na próxima vez que você desfrutar de um copo de saquê ou de uma tigela de sopa de miso, poderá apreciar o papel oculto desse incrível fungo. Como um organismo tão pequeno se tornou tão importante para a culinária japonesa? E isso pode te surpreender. Os druidas guardavam segredos de nós. Nos tempos antigos, os druidas, que eram a classe sacerdotal da cultura celta, tinham uma maneira única de preservar seu conhecimento. Eles proibiam rigorosamente a escrita de seus ensinamentos. Essa decisão interessante não era apenas uma escolha excêntrica. Provavelmente era uma medida de precaução para que sua sabedoria não fosse mal utilizada ou mal interpretada. Ao manter seu conhecimento na tradição oral, os druidas podiam controlar sua interpretação, transmitindo-o de mestre para aluno em uma rica tradição de narrativa. Infelizmente, essa proibição deixou os historiadores com informações limitadas sobre seus rituais, crenças e práticas. Grande parte do que sabemos veio de registros posteriores de fora, que podem ser tendenciosos ou imprecisos. Assim, embora tenhamos uma ideia do mundo dos druidas, muitos de seus mistérios permanecem trancados no tempo, aguardando que alguém revele a verdade. Prepare-se para se surpreender com o Império dos Jogos de Macau. Você sabia que Macau é a única região na China onde os jogos de azar são totalmente legais? Esse status único atrai milhões de turistas todos os anos, ansiosos para testar a sorte e aproveitar as diversões vibrantes. Com mais de 30 cassinos brilhantes, Macau merece o título de capital dos Jogos da Ásia. Em 2018, esse enclave energético arrecadou impressionantes 37 bilhões de dólares, superando até mesmo o famoso Las Vegas. Os visitantes podem explorar resorts luxuosos, saborear uma culinária requintada e assistir a shows emocionantes enquanto tentam a sorte nos jogos. As luzes, os sons e a emoção
Criam uma atmosfera única que atrai pessoas de todo o mundo. Seja você um jogador experiente ou apenas um curioso, Macau oferece uma combinação fascinante de cultura, entretenimento e jogos que você não vai querer perder. Você sabia que o Marrocos abriga a universidade mais antiga do mundo? A Universidade Al-Qarawiyyin, localizada em Fez, foi fundada em 859 d.C., por uma mulher notável chamada Fátima Al-Fihri. Este estabelecimento histórico, reconhecido pela Unesco como a universidade em funcionamento mais antiga, que oferece diplomas, desempenhou um papel importante na preservação e desenvolvimento do conhecimento ao longo dos séculos. Fátima Al-Fihri fundou a universidade após herdar uma fortuna, com o objetivo de criar um espaço para educação e aprendizado, focando em um currículo que incluía estudos religiosos, literatura e ciência. A universidade não só se tornou um centro para acadêmicos e estudantes, mas também contribuiu significativamente para a vida cultural e intelectual da região. Hoje, ela continua a inspirar gerações, destacando a importância da educação e o legado de sua fundadora. Você não gostaria de saber mais sobre este lugar histórico? Um fato chocante sobre a vida sombria de Kemper. Edmund Kemper, o infame serial killer, tirou a vida de 6 jovens estudantes, além de seus avós e mãe, nas décadas de 1960 e 1970. Sua história se torna ainda mais assustadora devido à sua inteligência. Ele era conhecido por sua altura e mente brilhante. Com 2 metros e 6 centímetros, Kemper usou sua força física para cometer crimes horríveis, muitas vezes atraindo suas vítimas com seu charme. Apesar de seus atos terríveis, ele tinha uma habilidade impressionante de expressar claramente seus pensamentos e sentimentos. Isso o tornou uma figura importante no estudo da criminologia, mostrando a complexidade da psicologia criminal. Seu caso levanta muitas questões sobre a relação entre inteligência e violência. Como pode uma pessoa tão inteligente cometer tais atrocidades? Compreender a mente e os motivos de Kemper ajuda a iluminar os lados sombrios do comportamento humano. Quer saber sobre a incrível ave mergulhadora? A mergulhadora é uma criatura fascinante, famosa por suas habilidades impressionantes. Diferente da maioria das aves, ela não apenas voa no céu, mas também mergulha e nada debaixo d'água. Essa adaptação única permite que ela procure comida em rios e córregos. Quando a mergulhadora está à caça, ela pode mergulhar todo o corpo ou apenas a cabeça, observando a água em busca de insetos e peixes pequenos. Ela utiliza uma técnica chamada mergulho, que a ajuda a aprender a respiração e nadar eficientemente, graças às suas asas fortes e forma aerodinâmica. Assistir a mergulhadora em ação é um espetáculo. Ela salta graciosamente de pedra em pedra, às vezes até fazendo pequenas acrobacias debaixo d'água durante a caça. Essa ave é frequentemente encontrada em córregos rápidos da América do Norte e partes da Europa. Sua habilidade de sobreviver em tais condições destaca o quão adaptável e engenhosa pode ser a vida selvagem. Na próxima vez que você avistar uma mergulhadora, reserve um momento para apreciar suas incríveis habilidades. Quem diria que uma ave poderia fazer tanto? Você pode se surpreender. 4.000 aviões pousaram em um único dia. No dia 11 de setembro de 2001, os Karakanashura enfrentaram uma grave crise e Ben Sline teve um papel fundamental nas ações de resposta. Como o recém-nomeado controlador de tráfego aéreo, ele se deparou com uma tarefa sem precedentes em seu primeiro dia. Quando as notícias dos ataques terroristas começaram a chegar, agir rapidamente foi crucial para evitar mais tragédias. Demonstrando uma liderança excepcional e uma resposta ágil, Sline tomou a decisão histórica de pousar todos os voos comerciais em todo o país. Essa ação em larga escala garantiu a segurança de muitos passageiros e tripulantes, já que milhares de aviões pousaram com sucesso nos aeroportos. Foi um momento dramático que destacou a importância da comunicação eficaz na aviação em situações de emergência. As ações decisivas de Sline ajudaram a manter a ordem em um ambiente que de outra forma seria caótico, lembrando-nos de quão vital é uma resposta rápida em tempos de crise. E isso pode te surpreender. Suas unhas guardam pistas. Quando alguém tenta te agredir, sua reação instintiva pode ser arranhar e resistir. Embora essa seja uma reação natural, muitos não percebem que esses arranhões podem deixar evidências importantes. Células da pele, cabelos e até mesmo o sangue do agressor podem ficar presos sob suas unhas.
Isso é crucial, pois peritos forenses podem analisar esse material para coletar DNA, ajudando a identificar o agressor mais tarde. Essas evidências podem desempenhar um papel fundamental em investigações criminais e serem inestimáveis no tribunal. Portanto, se você algum dia se encontrar em uma situação assim, lembre-se de que essas pequenas partículas podem ajudar a alcançar a justiça. É um lembrete de que, mesmo no caos de um ataque, nossos corpos podem fornecer informações valiosas que podem levar à segurança e à resolução da situação. Não é incrível como nossos corpos podem ajudar a revelar a verdade? Você sabia que hoje podemos escolher várias raças? Essa mudança aconteceu em 2000, quando o censo no Sikabikasaklawa oficialmente permitiu que as pessoas se identificassem com mais de uma raça. Antes dessa decisão importante, as pessoas tinham que escolher apenas uma categoria racial, o que muitas vezes ignorava a rica diversidade das identidades multirraciais na sociedade. Reconhecendo que muitas pessoas têm raízes diferentes, o censo considerou as complexidades da identidade na América. Essa mudança não apenas reflete o progresso social, mas também promove uma compreensão mais profunda da nossa população. Ela destaca que a identidade não é apenas um rótulo, mas uma combinação única de experiências e heranças. Hoje, milhões de americanos se identificam orgulhosamente como multirraciais, mostrando a beleza da diversidade em nossas comunidades. Essa mudança também impacta a política, a educação e a representação, tornando necessário que o país se adapte e aceite essas identidades multifacetadas. Como essa mudança afetou nossa sociedade e nossa compreensão sobre raça? Vamos descobrir a verdade sobre a língua Tá. Originária de Botsuana, a língua Tá é um exemplo vibrante da diversidade linguística, com mais de 100 sons diferentes de estalos. Esses estalos criam um ritmo semelhante ao beatbox, combinando elementos de conversa e música em cada palavra pronunciada. Quando você ouve alguém falando em Tá, parece uma forma de arte, uma mistura viva de tonalidade e ritmo que chama a atenção. Aprender a língua Tá pode ser uma tarefa empolgante, pois seus sons complexos exigem habilidades significativas. Imagine a risada e a alegria quando alguém tenta expressar um pensamento complicado em meio a uma sinfonia de estalos. Não é apenas uma forma de comunicação, é uma riqueza cultural e o caráter brincalhão da própria língua. Não é apenas uma maneira de falar, mas uma bela expressão de identidade e criatividade no legado de Botsuana. É incrível pensar na fala como uma performance. Você pode acreditar que a lagarta-dragão usa uma defesa tão estranha? Esse incrível ser, conhecido cientificamente como Hemorrhoidalis triptolemus, desenvolveu uma maneira impressionante de se proteger de predadores. Quando sente ameaça, a lagarta imita habilidosamente a cabeça de uma cobra, criando a ilusão de um inimigo mais perigoso. Esse camuflagem astuta não só confunde os atacantes em potencial, mas também permite que a lagarta evite perigos de forma eficaz. É surpreendente como um inseto tão pequeno desenvolveu esse mecanismo único de defesa para sobreviver na natureza. Ao mostrar uma cabeça falsa, a lagarta-dragão faz os predadores pensarem 2 vezes antes de atacar. A natureza é realmente incrível, mostrando como os seres se adaptam de maneiras inesperadas para garantir sua sobrevivência. Essa estratégia intrigante nos dá uma visão do complexo mundo das táticas de defesa dos animais. Quantas outras adaptações incomuns você acha que existem no reino animal? A Revolução Americana, que ocorreu de 1765 a 1783, estabeleceu as bases das democracias modernas e influenciou revoluções ao redor do mundo. Embora muitos vejam a Revolução Francesa de 1789 como o início de novos ideais, as sementes foram plantadas antes, do outro lado do Atlântico. Os colonos buscavam independência do domínio britânico, inspirados por ideias de liberdade e autogoverno. Sua vitória não apenas transformou as 13 colônias, mas também inspirou os franceses e muitos outros países a desafiar a tirania. A Revolução trouxe conceitos como direitos individuais e governo representativo, que são fundamentais nas sociedades democráticas de hoje. Além disso, gerou debates sobre igualdade e governança, que ainda ressoam atualmente. Compreender essa revolução nos ajuda a valorizar as lutas contínuas por liberdade em todo o mundo. Assim, ao celebrarmos a independência, reconhecemos como um ato ousado de desobediência deu início a uma onda global de mudanças. Você vai se surpreender ao saber que a assinatura de Twain foi encontrada. Após décadas de buscas, uma assinatura do famoso autor Samuel Clemens
mais conhecido como Mark Twain, foi descoberta em uma caverna no Missouri. Essa caverna fascinante se estende por 3 milhas e inspirou algumas das histórias mais queridas de Twain, incluindo as aventuras de Tom Sawyer. A descoberta da assinatura de Twain, datada de sua juventude, oferece uma visão empolgante sobre a vida de um dos maiores escritores da América. Imagine seguir os caminhos que inspiraram histórias sobre viagens fluviais e meninos travessos. Os amantes da literatura estão animados com essa descoberta, pois ela não apenas os conecta ao legado de Twain, mas também ilumina suas experiências iniciais. Quem diria que uma simples assinatura poderia reacender o interesse por um personagem tão eterno? Acredite ou não, mas a terra da Inglaterra tem uma história antiga. É surpreendente, mas 70% da terra na Inglaterra ainda pertence a pessoas cujos antepassados faziam parte do exército de Guilherme, o Conquistador. Esse fato interessante mostra como a história influencia o presente. Após a vitória de Guilherme em 1066, ele deu terras a seus fiéis apoiadores, criando um sistema em que famílias nobres controlavam grandes propriedades. Hoje, muitas dessas famílias ou seus descendentes ainda são proprietários dessas terras. Esse fio contínuo de propriedade conecta a Inglaterra moderna ao seu passado medieval. É fascinante imaginar as histórias que essas terras podem contar, desde batalhas épicas até banquetes luxuosos. Embora a posse da terra possa parecer apenas uma estatística, ela reflete a riqueza, o poder e as estruturas sociais que perduraram por séculos. Não é interessante como a história molda nossas paisagens e identidades hoje? Você pode se surpreender. Tênis Nike foram lançados de canhões. Em nome da segurança dos consumidores, foi realizado um experimento inusitado no EUA para testar a resistência e a segurança dos tênis Nike. Os pesquisadores queriam entender como esse calçado pode proteger os pés dos pedestres em situações de alta carga, como em acidentes de carro. Para simular a força desses impactos, eles literalmente lançaram os tênis de canhões. Esse método de teste ousado, embora não convencional, forneceu informações valiosas sobre como os tênis podem suportar condições extremas. Os resultados ajudaram a Nike a melhorar seus designs, levando a um calçado mais seguro para os usuários do dia a dia. Embora possa parecer estranho pensar em tênis voando pelo ar, essa abordagem inovadora mostrou como engenheiros e cientistas estão dispostos a pensar fora da caixa para garantir nossa segurança, mesmo de maneiras inesperadas. Quantos outros experimentos inusitados, na sua opinião, resultam em conquistas cotidianas? Você pode acreditar que o café já foi considerado um mal? Antes que o Papa Clemente VIII defendesse essa bebida tão amada, no início dos anos 1600, muitos na Europa viam o café como algo sinistro. Seu efeito estimulante fazia alguns acreditarem que era uma bebida que poderia levar a comportamentos duvidosos, e sua associação com a cultura islâmica também não ajudava sua reputação. Imagine saborear uma xícara de algo tão delicioso e ouvir que isso pode estar ligado ao diabo. Mas tudo mudou quando o Papa Clemente VIII decidiu experimentar o café. Depois de apreciar uma xícara quente, ele declarou o café não apenas saboroso, mas também uma bebida que deveria ser celebrada. Seu apoio mudou a percepção do café em toda a Europa, ajudando-o a ganhar popularidade na sociedade. Hoje, o café não é apenas uma bebida, é um ritual para milhões, celebrado em cafés e lares ao redor do mundo. Não é incrível como a percepção pode mudar tão drasticamente? Você sabia que os garfos já foram considerados pecaminosos? No passado, o uso de garfos era visto como um sacrilégio, o que pode surpreender muitos hoje. Esses utensílios simples, mas essenciais, eram considerados mãos artificiais, e as pessoas achavam que eles substituíam as habilidades dadas por Deus. Essa crença estranha surgiu em uma época em que as visões religiosas estavam intimamente ligadas à vida cotidiana, e usar garfos poderia ser visto como uma ofensa ao plano divino. Na verdade, na Idade Média, na Europa, os garfos causavam confusão e debates entre os fiéis. Muitos acreditavam que comer com as mãos era mais natural e estava de acordo com os desígnios de Deus, enquanto os garfos eram vistos como ferramentas pretensiosas da elite. Somente no século XVIII, os garfos se tornaram populares, quando passaram a ser moda entre as classes altas. Seu uso não era apenas uma questão de conveniência, também simbolizava a mudança nas normas sociais e nas práticas culinárias. Hoje, os garfos são uma parte indispensável das refeições em todo o mundo. Não é surpreendente que algo que consideramos comum tenha uma história tão controversa. Você já pensou no incrível mundo das pulgas?
Esses pequenos insetos surpreendem pela sua diversidade. Existem mais de 2.400 espécies no mundo. As pulgas são conhecidas pela sua incrível habilidade de pular, podendo saltar até 50 vezes o seu comprimento. Essa habilidade impressionante as ajuda a escapar de predadores e a se mover facilmente em diferentes ambientes, seja em uma cidade movimentada ou em uma floresta tranquila. As pulgas se adaptaram a viver em diversas condições, usando suas poderosas pernas para se deslocar de hospedeiro para hospedeiro, o que as torna sobreviventes bem-sucedidas. Sua capacidade de prosperar, até mesmo em áreas urbanas, mostra a criatividade da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma pulga, lembre-se de que essas pequenas criaturas não são apenas pragas, mas seres incríveis com adaptações únicas que as ajudam a prosperar na natureza. Você consegue imaginar quão longe elas podem pular? Você sabia que os hidroxoloides melhoram sua experiência com café? Essas substâncias incríveis têm um papel importante na ciência dos alimentos, especialmente na preparação das suas bebidas favoritas, como café e leite. Os hidroxoloides são espessantes que ajudam a criar uma textura suave e cremosa. Ao serem adicionados ao café, eles melhoram a sensação na boca e tornam cada gole mais luxuoso. Você pode encontrar hidroxoloides em muitas bebidas de café populares, de lattes a frappuccinos, onde ajudam a estabilizar a espuma ou intensificar o sabor. No leite, eles desempenham uma função semelhante, garantindo homogeneidade e evitando a separação, seja ao serem despejados em cereais ou usados em receitas cremosas. O mais interessante é que os hidroxoloides podem ser obtidos de fontes naturais, como plantas, o que os torna uma ótima opção para quem busca produtos mais saudáveis. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sua xícara de café ou milkshake, lembre-se de que esses heróis invisíveis estão trabalhando duro para melhorar sua experiência de sabor. Curioso para saber como a ciência dos alimentos está mudando o que você come e bebe? Você consegue imaginar que os jogos de azar existem há mais de 5.000 anos? A história dos jogos e apostas é tão antiga quanto a própria civilização. Evidências mostram que os habitantes da Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C., usavam objetos semelhantes a dados para jogos de sorte e até rituais para prever o futuro. Essas formas iniciais de jogos de azar não eram apenas sobre sorte. Elas desempenhavam um papel importante em rituais sociais e crenças espirituais. Enquanto isso, os egípcios jogavam um jogo chamado Senet, que combinava elementos de sorte com um profundo significado cultural. Senet exigia não apenas sorte, mas também estratégia, já que os jogadores apostavam no resultado de suas jogadas. Essa mistura de habilidade e sorte é a base do que vemos hoje nos cassinos modernos e jogos. Desde então, os jogos de azar evoluíram ao longo dos séculos, influenciando culturas ao redor do mundo. Não é incrível pensar como algo tão antigo continua a prosperar até hoje? É difícil de acreditar, mas o que é realmente único? A letra Q se destaca no inglês por manter o mesmo som, mesmo quando as últimas 4 letras são removidas, tornando-se apenas uma letra. Originalmente, essa letra curiosa estava ligada a uma história sobre um animal retratado na arte medieval, mostrando como a língua pode mudar ao longo do tempo. Hoje, ela é mais frequentemente usada para descrever uma fila de pessoas esperando por algo, como no cinema ou em um show. É surpreendente que sua escrita em comum tenha raízes tanto no francês quanto no latim, o que destaca a interconexão das línguas. Esse rico contexto torna o que não apenas uma das palavras mais estranhas do inglês, mas também uma janela para a história da evolução da língua. Quantas palavras você consegue lembrar que mudaram tanto ao longo dos anos? Prepare-se para se surpreender com o incrível comprimento do nosso DNA. Se você pudesse esticar todo o DNA do seu corpo, ele alcançaria impressionantes 150 bilhões de quilômetros. Isso é suficiente para ir e voltar ao Sol mais de 600 vezes. Essa conquista impressionante é possível porque cada célula humana contém cerca de 2 metros de DNA. Agora, imagine que você tem trilhões de células cheias desse longo material genético. É incrível pensar em quanto DNA realmente temos. Dentro de nossas células, o DNA está compactamente enrolado em um núcleo que é menor que 1 micrômetro de largura, para caber confortavelmente em sua pequena casa. Essa embalagem inteligente ajuda a manter nosso plano genético seguro e organizado. O DNA carrega as instruções necessárias para o crescimento, desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. É por isso que você pode ter os cabelos cacheados da sua avó,
ou os olhos azuis do seu pai. Compreender nosso DNA não apenas destaca nossa individualidade como seres humanos, mas também nos conecta a uma história mais ampla da vida na Terra.